Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Gilvano e nós vamos começar hoje retomando o nosso conteúdo da aula passada. Mas antes de iniciar essa aula, não esqueçam de clicar lá no Classroom, no primeiro link e confirmar a sua presença. Você responde o questionário, clica em enviar e pronto, a sua presença já está confirmada. Muito bem, na aula passada nós falamos sobre o slackline e faremos uma breve retomada desse conteúdo e aí sim daremos sequência no nosso conteúdo da aula de hoje. Então, na aula passada a gente viu o conceito que é o slackline. Ele é muito comparado à corda bamba, né? Então há teorias de que o slackline poderia ser uma variação, né, da corda bamba, que é uma atividade circense, né, muito utilizada nas atividades de circo. A gente viu aqui essa imagem que é ali do edifício Marumbi na Praça São Soledade de Curitiba. É uma foto já de 1950, a gente não sabe exatamente quem é a pessoa que está realizando essa façanha. Mas enfim, o slackline é um esporte que consiste em equilibrar-se em cima de uma fita suspensa entre dois pontos fixos. Muito bem. E ele surgiu enquanto o slackline, não falando mais agora de corda bamba, mas é interessante a gente falar da corda bamba porque é muito lembrado, é muito conhecido, é muito parecido, né, as técnicas e a execução do movimento. Mas o slackline ele é uma modalidade diferente, então ele tem as suas próprias características. O slackline, enquanto esporte que a gente conhece, ele surgiu lá a partir dos anos 80, lá no Yosemite Valley, que fica na Califórnia, que é um parque onde há várias montanhas, várias rochas, paredes rochosas, e muitos montanhistas e escaladores frequentam esse parque. E há teorias de que aos finais de semana eles utilizavam dessas montanhas colocando fitas para fazer a sua travessia. E aí começa a surgir um novo esporte que até então não existia. E a gente vai chamar esse esporte de slackline. E no Brasil, como que ele foi surgir? Então ele surgiu também através desses escaladores que foram até os Estados Unidos conhecer essa modalidade e a partir de 1995 eles começaram a realizar essas modalidades, essa prática, que até então não havia esse nome conhecido como é hoje de slackline, mas simplesmente eles realizavam aquela modalidade que eles estavam acostumados ali nas praias do Rio de Janeiro. Somente 10 anos depois que ele começou a ganhar mais adeptos. Então ele começou a se tornar conhecido, começou a ser divulgado. A gente vai ver também que a mídia ajudou bastante nessa divulgação e aí se tornar o que a gente conhece hoje. Bem, a modalidade do slackline, elas são divididas em categorias, que varia de acordo com algumas características que diferenciam a distância onde esse slackline é colocado, a localização, né, o que tem como característica do local onde ele está inserido e os seus movimentos, o objetivo de movimento que exige para cada um deles. Então a gente vai ter o short line, o track line, o long line, o waterline, yoga line, high line e o baseline. A gente vai passar um pouquinho por cada um deles só para visualizar melhor. Então o short line é o mais básico, é o iniciante, aquele que está começando vai começar pelo short line. Tá? Então são dois pontos fixos próximos, a uma altura mais baixa, isso facilita bastante a execução do movimento, então para quem está começando ele é ótimo. O track line ele já é bem mais avançado, então é uma fita diferente, tem uma maior elasticidade, uma distância diferente, um pouco mais alta, mas qual que é o principal objetivo do track line? O atleta ele executar manobras, então ele vai executar manobras que muitas vezes já é utilizada em outros esportes, mas ele vai executar essas manobras em cima da fita, por exemplo, um mortal em cima da fita, exercícios de equilíbrio em cima da fita. Então, o principal objetivo é justamente isso, é a execução de manobras. O long line já tem um objetivo diferente, é ter uma fita muito mais longa e você vai permanecer muito mais tempo ali executando exercício de equilíbrio, né? O objetivo principal seria permanecer o maior tempo ali andando sobre ela, quem sabe até atravessar e chegar no outro ponto. Então, como a gente vê na imagem, as fitas são colocadas a distâncias bem maiores. O waterline, o que caracteriza é você montar o slackline sobre a água. Então, a água ela fica por baixo e o executante, a pessoa que está praticando, se ela cair, ela cai ali na água. O yoga line, como o próprio nome já disse, é o praticante executar movimentos de yoga. Ele
praticar yoga sobre a fita do slackline. O highline é basicamente a origem do slackline, como surgiu por meio dos escaladores, até hoje são os escaladores que realizam, porque você precisa colocar essa fita num local muito alto, que é o que caracteriza o highline, é estar numa altura bem maior do que o habitual. E por fim, o baseline, que é praticamente um highline, porém, nesse caso, o praticante ele é um base jump, ele vai estar ali com um paraquedas e quando ele estiver no meio da fita, ele realiza o seu salto utilizando o paraquedas de base. Alguns benefícios que a gente viu na aula passada para quem pratica o slackline, tanto uma pessoa iniciante quanto uma pessoa mais experiente. Então, equilíbrio, concentração, memória, alguns benefícios musculares, como força, resistência, flexibilidade. Dessa forma, melhora na postura de quem pratica, também tem mais consciência corporal, interação social, muitas vezes esses esportes são praticados em grupo, contato com a natureza, já que ele é realizado de maneira natural em um ambiente natural. Sendo assim, a pessoa também tem mais vitamina D, já afinal vai estar ali mais exposto ao sol e diminui o estresse, afinal todos esses itens aqui citados melhoram, beneficiam, né, a qualidade de vida do praticante. E hoje nós vamos falar sobre o parkour, ok? Bem, vamos começar essa aula falando sobre o parkour. Qual que é a atividade que a gente vai iniciar? Nós vamos começar fazendo uma breve análise daquilo que a gente já conhece sobre o parkour, se você já ouviu falar sobre o parkour. Você vai responder essas perguntas aí no seu caderno. A primeira pergunta é assim, você já ouviu falar em parkour? Provavelmente você já tem ouvido falar. E você sabe o que é, então você vai colocar também o que é, o que você acha que é aquilo que você já sabe. E depois você vai responder também o que vem em sua mente quando você lembra desse esporte. Tá? Então, quando você lembra do parkour, o que vem em sua mente? Tá bem? Então, você vai responder essa pergunta aqui e aí a gente já dá continuidade nessa aula após essa tarefa, essa atividade, tá ok?
Voltamos. Apenas uma correção aqui na segunda pergunta. O que vem em sua mente, né? Não o vem. Faltou o que aqui, mas eu acho que vocês conseguiram entender aí na sua casa. Então, vamos tentar agora, durante essa aula, responder essas duas perguntas e tentar entender um pouco melhor o que é o parkour. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos tentar entender o que é o parkour. Muita gente já ouviu falar, mas muitas vezes a gente não compreende, porque a gente nunca estudou realmente o que é o parkour. Então, vamos lá. O parkour, ele é um método de treinamento que consiste basicamente em superar todos os obstáculos, sejam eles físicos ou imaginários, de forma rápida e segura, em qualquer tipo de ambiente, seja ele um ambiente natural ou um ambiente urbano, usando apenas a habilidade do próprio corpo. Então, basicamente, é isso. O que é importante a gente salientar e destacar aqui? Que é superar seja os obstáculos, sejam eles físicos ou imaginários. Então, não é só os obstáculos físicos que ele vai superar. Seja ele de forma rápida, então o mais rápido, mais eficiente possível, mas também que seja de uma maneira segura. Então, jamais um praticante de parkour ele vai se arriscar de tal maneira, arriscar a sua própria vida. Então, por mais difícil que seja o movimento que ele vai executar, são movimentos que ele já tem um preparo físico e ele já está apto, porque foram anos de preparação para executar aquele movimento. Ele vai realizar isso seja em ambientes naturais ou ambientes urbanos. E ele vai apenas utilizar as habilidades do próprio corpo. E a gente vai entender melhor porquê disso já mais para frente. Então vamos lá. Vamos entender como surgiu, né, esse movimento chamado de parkour. Provavelmente a gente já tenha visto em alguns filmes, alguns movimentos, ou conheça até alguém que pratique, mas você já sabe aonde surgiu? Como que surgiu? Quem foi o idealizador, né, dessa prática chamada de parkour? Então vamos lá. O que é o parkour? Ele surgiu na França, lá nos meados dos finais da década de 1980. Tem lá um sujeito chamado David Berry, nasceu em 1973, que é esse rapaz aqui da foto. Então ele é um dos principais idealizadores, ele é considerado o criador do parkour, só que ele não criou sozinho. Toda a sua criação, todas as suas ideias, todo o seu objetivo quando ele começou a praticar essa modalidade, ele tem origem a outros teóricos, a outros pesquisadores que estudam o movimento, que têm as suas ideias, que precedem as ideias dele. Então, ele, na verdade, foi alguém que sistematizou os movimentos e popularizou ele no mundo todo. Porém, com o advento da internet, então a explosão do mundo digital auxiliou muito, né, na visualização para que as pessoas pudessem conhecer cada vez mais esses movimentos. E aí, provavelmente, você já tenha visto algum praticante de parkour lá no YouTube, alguma rede social, praticando o parkour. Então, a internet auxiliou muito com os meios digitais, com os veículos de comunicação, com câmeras cada vez mais tecnológicas. Hoje a gente consegue filmar com o próprio celular. Isso facilitou bastante praticantes gravarem os seus vídeos realizando o movimento e postar na internet. E isso fez com que o mundo todo conhecesse melhor essa modalidade. Então, a internet ela ajudou na popularização dessa modalidade chamada de parkour. Então, os praticantes começaram a registrar os seus vídeos e as suas acrobacias e isso popularizou. E qual que é o objetivo do praticante de parkour? Né? Quem pratica parkour tem um objetivo. Né? Toda modalidade, todo esporte tem o seu objetivo. No atletismo, né, na corrida, é você ser o mais rápido, ser o mais resistente, chegar na frente. Na ginástica, é você realizar os movimentos com destreza e perfeição. E aí você tem uma pontuação por isso. E no parkour, qual que é o objetivo? Existe uma competição? Existe uma estratégia? Existem técnicas específicas? A gente vai ver isso agora. Então vamos lá. A prática requer treinamento físico metódico, dedicação, comprometimento e visa principalmente a eficácia, poupando energia para ultrapassar os obstáculos e evitando ferimentos de quaisquer ordens. Então isso aqui é muito importante, porque quando a gente olha um praticante de parkour, a gente acha que ele está fazendo algo improvisado, mas na verdade aquilo não é improvisado, aquilo é todo
preparado, existe uma metodologia, existe todo um planejamento para a execução daqueles movimentos, tá? Então ele requer um treinamento físico, um treinamento mental. Importante a gente ver aqui que ele requer o quê? A eficácia e ele poupa as energias, né? Então ele não vai fazer algo que vá além daquilo que é a sua capacidade física. Ele visa ultrapassar os obstáculos, evitando ferimentos de qualquer ordem. Então ele não vai se arriscar a realizar um movimento que ele sabe que não vai conseguir ou que talvez ele tenha muita dificuldade de conseguir, em que o custo-benefício não compensa. Ou seja, ele vai fazer um movimento que ele não sabe, não tem total certeza que ele vai conseguir realizar, né? Seja aquele salto, seja aquele rolamento, seja ultrapassar um obstáculo, subir alguma parede, algum muro. Por quê? Porque não vale a pena ele se arriscar, ter algum ferimento, se machucar, a ponto de arriscar algo que ele não consegue. Então ele vai ter preparação, ele vai ter um planejamento, ele vai ter todo um período de dedicação para um dia ele poder conseguir realizar aquele movimento. Então quando a gente olha aqueles vídeos na internet já pronto, já editado, já todo finalizado, existe todo um trabalho por trás disso, existe toda uma preparação para chegar àquele resultado. Então, para ele conseguir chegar a realizar o movimento, muitas vezes ele tentou várias e várias vezes, né? Ele caiu, assim como andar de bicicleta. Ninguém sai andando de bicicleta muitas vezes de primeira. Muitas vezes a gente cai, a gente tem que aprender a ter o equilíbrio. Então, assim, é um passo a passo, né? O parkour também ele é uma filosofia, não é apenas uma modalidade que requer fisicamente um sujeito forte, um sujeito atlético. Então, um dos principais fundamentos que baseia-se a filosofia do parkour é nessa aqui, ó, é ser forte para ser útil. Então, quem pratica o parkour, quem se prepara, quem se dedica a sempre estar fisicamente bem, o objetivo é isso, né? Ele quer estar bem, ele quer ser forte para ser útil. O que seria isso, ser forte para ser útil? Em algum momento, se ele precisar ter que escalar algum muro, alguma parede, para precisar salvar alguém que está do outro lado, numa situação, sei lá, de incêndio, por exemplo, em que ele precise auxiliar alguém a escapar do fogo de algum incêndio de alguma localidade. Ele sempre vai estar forte, ele sempre vai estar bem, ele sempre vai ter preparado justamente para isso. Quando a gente vê uma imagem de um praticante de parkour realizando um salto e caindo na ponta do muro, ou na ponta de algum obstáculo, ele sempre vai estar praticando o seu limite, né? Então, se algum dia ele precisar ter um salto em que ele vai ter que cair no limite, ele já vai estar preparado para isso. Então, mesmo que a distância seja curta, ele sempre vai estar se preparando para o limite, porque ele sempre precisa estar preparado, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, essa preparação, ele tem esse princípio filosófico, que é você ser forte para ser útil, não somente ser forte para si mesmo, né? Então, é simplesmente, eu também vou estar pensando no bem-estar da outra pessoa. E a gente vai ver isso agora. Por quê? A gente vai falar agora de segurança e responsabilidade. Quando a gente fala do parkour, eu fiz a pergunta lá no início, o que vem em sua mente quando você pensa no parkour? Para muita gente, quando a gente fala do parkour, a gente lembra de vandalismo, a gente lembra de práticas que não são tão legais, assim, né, para o bem-estar comum das pessoas. Então, muitas vezes é algo que incomoda quando a gente vê aos olhos alguém realizando a prática do parkour no meio da cidade, né? Só que a gente tem que separar o que é o praticante de parkour e o que é o vandalismo. E é aí que a gente vai tentar fazer isso agora. Existe uma frase muito utilizada, então a gente vai começar falando de segurança. E essa frase que é muito citada entre o mundo do parkour, entre os seus praticantes, é a seguinte: é cômico procurar liberdade e acabar quebrado numa cadeira de rodas. Então, de que adianta você tentar realizar um movimento e você não ser capaz de executá-lo? Você não está preparado naquele momento para executar o movimento e no final acabar, seja numa cadeira de rodas, seja com uma perna quebrada. Então, que tipo de liberdade é isso? Então, por isso que eles citam que isso é cômico, né? Você pensar numa liberdade e no final você não ter ela. Então, sendo assim, o parkour ele requer disciplina, ele requer o treinamento da sua mente,
e bom senso, e respeitando os seus limites, né? Então isso é muito importante, é você conhecer os seus limites e respeitá-lo, amenizando e evitando acidentes, né? Seja com você, seja com outras pessoas. Isso aqui, há alguns tempos atrás, e certamente isso acontece ainda hoje, mas aqui a gente vai citar uma situação que acontecia muito nos Estados Unidos, onde o esporte também ele se divulgou de maneira exponencial, que começou a ocorrer várias ocorrências de invasões de propriedades privadas. Então, pessoas que estavam começando a praticar o parkour, ou pessoas que praticavam uma modalidade, mas sem esse conhecimento da sua filosofia, dos seus princípios, eles utilizavam de propriedades de infraestrutura de prédios que estavam abandonados para executar os movimentos. Mas isso não é legal. Por quê? Porque o parkour ele requer o quê? Ele requer disciplina, ele requer responsabilidade, requer um respeito, seja com você, seja com as outras pessoas, seja com todo mundo, com a sociedade. Então, a partir do momento que uma pessoa lá invade uma propriedade, seja ela uma propriedade abandonada ou não, isso foge totalmente aos princípios dessa modalidade. Então, isso vai na contramão dos valores da filosofia do parkour, que prega o quê? O respeito a si e o respeito aos outros. Então, você precisa respeitar. E respeitar, muitas vezes, o espaço público, o patrimônio público, isso faz parte de respeitar os outros, porque quando você cuida desses espaços, você cuida de você e você cuida de toda a sociedade. Então, a gente precisa sempre ter isso em mente, né? O que é o parkour, né? Não, algo é uma prática esportiva, e vandalismo é totalmente diferente. E a gente podia fazer essa relação não somente com o parkour, mas com outras modalidades, como acontece também no skate. Enfim, várias modalidades, a gente tem coisas além do esporte que a gente precisa separar, né? Entender o que é a modalidade esportiva em si e o que não é o esporte, né? Que são pessoas que estão no meio esportivo, mas que fazem coisas erradas. Então, vamos para a nossa segunda tarefa, que tem a ver com o que a gente falou aqui agora. Então, a pergunta é a seguinte: qual deve ser o comportamento do praticante de parkour no que se refere à sua segurança e dos demais? O respeito a si e o respeito aos outros. Então, a partir daquilo que a gente conversou, você vai responder essa pergunta.
Estamos de volta, dando continuidade à nossa aula sobre parkour. Com o passar dos anos, com o passar dos tempos, considerando toda essa questão de responsabilidade com os espaços, academias começaram a criar espaços para a prática do parkour indoor. Então, hoje já existem várias academias no Brasil, no Paraná, tem vários espaços que são academias próprias para o treinamento de praticantes que querem realizar o parkour. Então, aqui é um exemplo de uma imagem, é uma imagem que exemplifica o que seria esse espaço indoor, né? Então, inclusive, hoje há competições, que a gente vai falar mais para frente, que acontecem em espaços fechados. Então, a gente tem que entender o seguinte, que hoje o parkour ele é uma modalidade esportiva. Hoje ela faz parte da Federação Internacional de Ginástica, a FIG, e tem direitos, né, a campeonatos oficiais e já sonha com um programa olímpico aí nas Olimpíadas. Ainda não é um esporte olímpico, mas já sonha aí com as Olimpíadas a partir de 2024. O parkour se tornou um objeto então de desejo da mídia e um objeto de espetacularização. Então isso favorece cada vez mais a haver competições dessa modalidade. Porém, por outro lado, quem é a essência do parkour, os praticantes que estão lá nas suas origens, que vê o parkour de maneira tradicional, qual que é o pensamento, né, dessas pessoas? O que eles pensam? Que o único a ser desafiado, o único a quem você deve competir é o próprio praticante, ou seja, é a si mesmo. Então é um embate pessoal contra as suas limitações e os seus medos, e não contra outra pessoa. Então, na essência do parkour, quando foi criada essa modalidade, os primeiros praticantes, eles tinham isso em mente, que é você não competir contra o outro. Se na sua filosofia é você ser forte para ser útil para o outro, qual é o objetivo de você competir para querer ser mais forte, para querer ser mais ágil, para querer ser mais rápido que o outro? Então, existem essas duas linhas, esses dois pensamentos que se divergem. Por um lado, a espetacularização, que seria as competições, você tornar aquilo competitivo. E por outro lado, quem pensa que é uma modalidade que você não deve competir para o outro. Então, seria o parkour voltado para o indivíduo, para a busca das suas próprias essências e autoconhecimento. Então, é se autoconhecer e não querer ser mais forte ou melhor que o outro. Então, nesse sentido, a gente tem essas duas maneiras de pensar. E você, como que você pensa? Então, agora na nossa terceira atividade, você vai falar aí o que você acha sobre isso. Então, você é a favor de competições de parkour? Justifique sua resposta. Será que todo esporte, toda modalidade precisa ser competitiva? O que você pensa a respeito disso?
Muito bem, estamos de volta. Vamos falar agora dos benefícios do parkour. Então vamos lá. Quais seriam os principais benefícios que eu destaquei aqui? Seriam eles: sem limitações de espaço para ser praticado, acessível a todos, possibilita o autoconhecimento do corpo e da mente, o desenvolvimento da força, resistência, coordenação motora e equilíbrio, desenvolve a concentração, força de vontade, determinação e coragem, favorece o bem-estar e a qualidade de vida e possibilita novas experiências, né? Não somente aquelas que as que a gente já conhece, mas uma experiência nova, experimentar algo novo. E aí a nossa dica de filmes, né, no final da aula, alguns filmes que mostram imagens e cenas de parkour. Então temos ali Tracer, uma sequência de filmes que é o B13, 13º Distrito. Inclusive nesse filme quem é um dos protagonistas inclusive é o David Bailey, um dos criadores do parkour. Assassin's Creed, Príncipe de Pérsia, principalmente no início do filme, e uma sequência inicial de 007, o Cassino Royale, um filme de 2006, que também mostra a imagem de uma sequência alucinante, né, de movimentos que a gente pode entender melhor ali a sequência de movimentos do parkour. Tá? E aí, a nossa última atividade é um desafio, né? Então assista a um filme, documentário, um vídeo que fale sobre o parkour. Depois você vai pesquisar e descrever 5 movimentos básicos do parkour. Vou dar um tempinho para vocês copiarem e a gente já volta, né, fechando essa aula de hoje.
Estamos de volta, então essa é uma tarefa de casa. Na próxima aula a gente volta com uma resposta dessa segunda pergunta. Muito bem, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Esse foi o conteúdo sobre parkour e espero que todos fiquem bem. Até uma próxima aula. Tchau, tchau a todos.